Seja bem-vindo ao Em Foco. Paulo Freitas do Amaral anunciou ontem a candidatura à presidência da República. O primo de Diogo Freitas do Amaral é a terceira figura a manifestar interesse em candidatar-se a Belém, depois de Henrique Neto e de Paulo Moraes. Paulo Freitas do Amaral foi eleito em 2009, presidente da Junta de Freguesia da Cruz Quebrada de Afundo e garante ter metade das assinaturas necessárias para formalizar a candidatura às presidenciais. A candidatura deverá ser apresentada publicamente a 30 de maio, numa sessão do Conselho de Oeiras, onde foi autarca e deputado municipal. Apesar de ser militante do CDS, Paulo Freitas do Amaral admite que vai candidatar-se como independente. E é pelo tema das eleições presidenciais que vamos começar este Em Foco com os convidados José Lourenço, deputado do PCP, e Luís Gomes, deputado do PSD. Aos dois, muito boa tarde, bem-vindos ao Em Foco. José Lourenço, a este ritmo parece que vamos ter um número recorde de candidatos às presidenciais. Não sei, mas eu gostaria de, sobre esta questão, dizer o seguinte. Nós, Partido Comunista Português, entendemos que, sem tirar relevo às eleições presidenciais, que esta não é a hora das eleições presidenciais e que só depois das eleições legislativas nos pronunciaremos sobre qualquer candidato que esteja nessa altura em condições de se candidatar. Até lá não o faremos, porque entendemos que a batalha que aí vem e que é extremamente importante é a batalha das legislativas. Mas uma coisa não influencia a outra. Os indecisos não podem estar à espera das legislativas para decidirem quem vão votar nas presidenciais. Eu acho que os portugueses neste momento precisam, a preocupação dos portugueses neste momento tem mais a ver com a situação em que o país se encontra. Porquê é que chegámos a este estado? Enfim, é uma situação de endividamento excessivo, o empobrecimento que temos, os níveis de desemprego que temos, portanto, o nível de imigração que temos. Porquê é que chegámos aqui? Que propostas têm os vários partidos para resolver esta situação? Portanto, as eleições legislativas são demasiado importantes para que se comecem a discutir numa altura destas. Estamos a pouco mais... Eu diria que estamos a pouco mais de 4 meses, 5 meses das eleições legislativas, que são extremamente importantes e é aí que todos nos devemos concentrar. Entendemos, aliás, que esta manobra de diversão em torno de candidatos que, enfim, que saem, que quase que nascem como cogumelos, diria que todas as semanas, é uma manobra que só serve àqueles que são responsáveis pelo estado a que chegou o país. Porque, quer dizer, a questão fundamental é, afinal, o que é que queremos para o nosso país? Afinal, o país vai continuar neste ritmo, nesta situação de estagnação, com um nível de investimento como nunca teve, baixíssimo. Portanto, em que estamos em recessão, enfim, contas feitas há muito pouco tempo, já nos vieram demonstrar que desde 2002 a taxa média de crescimento do nosso PIB foi zero, literalmente zero. O investimento está ao nível de 1996. Ora, o que nós queremos discutir é porquê é que chegámos aqui? Quem é que é responsável por esta situação? Que propostas têm os vários partidos para ultrapassar esta situação? Mas a verdade é que com tantos candidatos a avançar, isso também, a pergunta de Luís Gomes, poderá pressionar a que os restantes também avancem. Eu não vejo que não. Quer dizer, os candidatos, o primeiro, o Sampaio da Nova, é naturalmente uma luta nas diversas fações do Partido Socialista, quer dizer, não é claro que seja ainda o candidato do Partido Socialista. Eu acho que às vezes até me parece que é lebre, quer dizer, que é aquilo que deixaram soltar o nome para ver se aparecem mais outros. Existe também Henrique Neto, que é claramente também um outsider da direção do Partido Socialista, mas eu estou de acordo aqui com o Sr. Deputado José Lourenço no que respeita ao ponto de vista da oportunidade de se falar agora nas presidenciais. Eu acho que hoje o país tem que discutir as questões da governação. Existem umas eleições legislativas que vão ocorrer no próximo mês de outubro. Eu acho que são suficientemente importantes para as pessoas poderem fazer um balanço relativamente se o governo deve continuar ou se deve vir outro governo
que venha naturalmente a ganhar as eleições. E os 2 meses seguintes são suficientes para as presidenciais? Naturalmente. Ainda para mais com o Natal ali pelo meio, que a maioria dos portugueses desligam um pouco. Eu acho que a gente não pode estar a correr em várias pistas ao mesmo tempo e para lá disso só confunde as pessoas. Agora eu acho que o momento é o momento das legislativas. As pessoas têm que fazer, naturalmente, como disse, apesar de termos aqui pontos de vista diferentes relativamente ao governo, mas temos pontos de vista idênticos relativamente à forma e à estratégia. Eu acho que agora é uma altura para o governo fazer um balanço daquilo que fez para o país e as pessoas avaliarem se bem se mal e votarem a favor ou no governo ou noutro partido, enfim, nas próximas eleições legislativas. Agora não faz muito sentido estarmos a discutir presidenciais, porque isto é para quê? É uma corrida para quê? Eu acho que as eleições presidenciais vão ocorrer em janeiro de 2016. No final de janeiro de 2016 vamos ter metade de outubro, novembro, dezembro e todo o mês de janeiro para podermos discutir presidenciais. Acho que é tempo mais do que suficiente. Tudo o que vier a ser naturalmente colocado em cima da mesa é nessa matéria, na matéria de presidenciais, e só vai confundir as pessoas e os portugueses e não vou conseguir distinguir o trigo do joio. E, portanto, mas eu quero aqui... É que já houve 3 pessoas que demonstraram... Mas quem são as 3 pessoas? Henrique Neto, claramente um outsider. Não sei se apresentará formalmente a sua candidatura ou se está a tomar uma posição política dentro do próprio Partido Socialista. Sampaio da Nova... Ele já apresentou a candidatura e diz que vai até ao fim. Sampaio da Nova não sabe se é apoiado pelo Partido Socialista, se não, naturalmente, se ele não for apoiado pelo Partido Socialista, ele terá que começar a correr já como candidato independente, mas que não seja para reunir as assinaturas que são necessárias para o efeito. E a montar uma máquina de campanha que obriga a uma logística bastante pesada, sobretudo para quem não tem experiência política. Quer dizer, depois... E agora Paulo Freitas do Amaral. Enfim, acho que não merece, com o devido respeito, que cada um se pode candidatar e pode mas ter que é ainda mais desconhecido a opinião pública do que mas pronto, e quase como quem diz, e quê? Paulo Freitas do Amaral, e quê? Não é? Portanto, agora qualquer um é notícia. Há agora... uma questão que é extensível aos 3, embora de alguma forma tenham ligações a partidos políticos, todos mencionam quererem concorrer a verificar-se, a confirmar-se como independentes. Acha que isto é uma nova tendência? Eu acho que as pessoas hoje querem tomar posições políticas dentro do partido, quer dizer, essa questão do Paulo Freitas do Amaral, resta saber se é na facção do Portas ou contra Paulo Portas, e quer tomar já uma posição e uma palavra a dizer relativamente ao caminho das presidenciais. Sampaio da Nova, já aqui referi, corre, não sabe ainda se corre como apoio ou seu apoio da própria direção do Partido Socialista. Eu acho, muito sinceramente, e não estou aqui a pôr em causa naturalmente o percurso nem a capacidade das pessoas, mas de vez em quando inventam-se estes nomes pomposos que são quase um produto de marketing, de propaganda, no caso político, e quase como uma propaganda, e que ninguém sabe o que é que pensam efetivamente, o que é que fizeram, qual foi o seu percurso político, o que é que fez efetivamente na sociedade portuguesa. Discursos, isso todos nós fazemos discursos, estamos na política, mas às vezes as palavras levam-os ao vento. Eu acho que nós hoje temos tido já disse isto na semana passada, temos tido más experiências de pessoas que vão para campanhas, que prometem tudo, com discursos muito brilhantes, mas quando toca a hora de governar, está quieto, como se costuma dizer. E nessa vertente apresentam resultados muito abaixo daquilo que as pessoas esperavam, sobretudo aquelas pessoas que apostaram nesses candidatos. Agora, a questão essencial, eu aqui quero frisar. Eu acho que o Partido Socialista ainda não tomou uma posição, mas pode até precipitar uma posição, porque o próprio Partido Socialista está entalado entre a espada e a parede relativamente às presidenciais, porque tem várias sensibilidades. Com certeza, mas há outras sensibilidades. Há a questão do António Vitorino, Jaime Gamas, Maria de Luz Rogério, portanto são claramente os choristas, têm uma posição que é Sampaio da Nova. Depois são os champaístas, têm outra posição. Os seguristas têm outra posição. Resta saber como é que Costa vai meter tudo dentro da panela e vai caldear e apresentar um nome no final. E esta é a grande questão que nós não podemos resumir e sermos aqui, ir ao encontro, ir ao sabor da corrida interna e das pressões internas dentro do próprio Partido Socialista. Eu acho que outros partidos com estabilidade interna, como é o caso do PSD, como é o caso do PCP e da coligação, do CDU, como outros casos de outros partidos, naturalmente escolherão outros timings. E parece-me que o timing mais adequado dos partidos políticos é
claramente depois das eleições legislativas. Até que as eleições legislativas são importantíssimas. Quer dizer, a própria eleição do Presidente e do perfil e da escolha do candidato à presidência da República tem que estar claramente direcionada para o resultado das próprias eleições legislativas. Porque podemos ter um resultado das eleições legislativas que obrigue a soluções governativas que há muito não são experimentadas no país. Isso obriga a um perfil diferente do ponto de vista do Presidente da República. Pode ser mais dialogante, pode ser uma figura mais transversal da sociedade portuguesa para conseguir agregar as diferentes sensibilidades em função... Mais interventivo, menos interventivo. Naturalmente isso tem tudo a ver. José Lourenço, acha que, como dizia o Luís Gomes, que este precipitar dos candidatos para as eleições presidenciais pode ter a ver com divisões internas no PS? Não sabemos. Ou tomadas de posição? Eu reafirmo o que disse há pouco. Esta não é uma questão importante neste momento. É que enquanto estamos a discutir isto, nós estamos a discutir, por exemplo, a questão da renegociação da nossa dívida, que é uma questão extremamente importante e que nós entendemos que devia estar em cima da mesa, que nos leva neste momento recursos. Sim, mas devíamos discuti-la e as forças políticas deviam dizer o que é que acham sobre ela, porque neste momento pagamos mais em serviço da dívida, pagamos mais do dobro do investimento público anual em serviço da dívida. Discutirmos, por exemplo, se devemos permanecer no euro ou devemos sair do euro. Qual é a posição das várias forças políticas em relação a esta matéria? Então, José Lourenço, vamos discutir outra coisa, taxa social única. Exatamente. É muito mais, achamos que é muito mais útil discutirmos isso. Então, se é mais útil, vamos falar sobre a taxa social única. Deixe-me só dizer, até porque, como se verá, o futuro vai demonstrar, e já noutras situações isso aconteceu, que muita desta gente que neste momento aparece como putativos candidatos, provavelmente nem sequer serão candidatos. Não percamos tempo com isso. Discutamos aquilo que efetivamente hoje afeta a vida de milhões de portugueses, que é o estado em que a economia está, que soluções é que as várias forças políticas têm para resolver o problema em que estamos e também queremos fazê-lo com toda a lisura, responsabilizar quem é responsável pelo estado a que chegou este país. Portanto, taxa social única, na formulação que Sim. parece ser agora gradual e que não seja compensada pelos trabalhadores, faz sentido? Em relação a essa questão, eu antes de mais gostava de dizer o seguinte. Há muito pouco tempo, agora em fevereiro, o INE divulgou dados sobre os custos unitários de trabalho do quarto trimestre de 2014. Custos unitários de trabalho, que se referem, que têm duas componentes, os custos salariais e outros custos em que se incluem, neste caso aqui, os descontos, digamos que a TSU, as contribuições para a Segurança Social. Estes dados dizem-nos o seguinte, que nos últimos 4 anos, os custos unitários de trabalho, em termos reais, caíram cerca de 18%. Os custos unitários de trabalho. Destes, os custos salariais caíram 14% e os outros custos caíram cerca de 7% nos últimos 4 anos. Portanto, estamos perante uma situação em que, por razões que têm a ver com os cortes salariais, com a redução do emprego, portanto, reduziu-se, digamos que, a fatia do patronato em relação à TSU se baixou. Para além disso, neste período, o IRC caiu de 25% para 23% em 2014, o que significou para o Estado uma quebra de receita de cerca de 600 milhões de euros. Para 2015, sabemos que o IRC... Portanto, decisão também do último Orçamento de Estado, vai baixar de 23% para 21%, o que vai significar também mais uma redução do IRC e menos uma receita para o Estado. Portanto, depois disto perguntamos, ainda se vai mexer na TSU? Sabendo nós Ou seja, que a TSU... na perspectiva do PCP estão só a beneficiar as empresas e é necessário pensar nos trabalhadores? Do nosso ponto de vista, para além disso, o que nós não podemos esquecer é que, ao atuar desta forma, podemos pôr em causa a sustentabilidade da segurança social. E, se a sustentabilidade da segurança social for posta em causa, nessa altura, ninguém se lembrará por
que razão é que a Segurança Social tem os resultados que tem. E, mais uma vez, o que vai acontecer é que aumentará, naturalmente, os descontos da Segurança Social sobre os trabalhadores. Portanto, o que nós entendemos é que não se justifica, não só porque os custos unitários de trabalho estão a cair fortemente, não só porque a parcela da TSU paga pelos empresários caiu pelas razões que eu apontei, porque baixaram os salários e porque baixaram os outros custos, e também porque a sustentabilidade da Segurança Social pode estar em causa. Nós entendemos que não se justifica de forma alguma que se tomem estas medidas. Tanto mais que já se percebeu o benefício que tiveram do lado do IRC, enquanto da parte do IRS tivemos o enorme aumento de impostos, o benefício que vão continuar a ter em sede de IRC em 2015 e, enfim, e que pretendem, esperemos que não sejam, que as coisas mudem a partir de outubro e que se criem condições para que isso não aconteça, que é continuar a baixar o IRC. Mas, Gomes, seria um risco para a Segurança Social ou no médio prazo esse risco poderia ser suportado e compensado com a criação de emprego? Eu acho que há aqui uma questão que é a seguinte. Há uma discussão que não é unânime por vários especialistas. Há uns que definem que efetivamente a descida da TSU tem um impacto importante naquilo que é na competitividade das empresas. Há outros que dizem, bom, isso não é um impacto significativo, isto pode acontecer em algumas microempresas, mas não nas questões importantes e significativas. E depende também de regiões e depende também de setor para setor. Portanto, aliás, há hoje até aqui no próprio Diário Económico um especialista, penso eu, da Universidade Nova, que refere um bocadinho isso, que há alguma controvérsia relativamente à importância e ao impacto efetivo. Eu acho que aqui a questão essencial é esta. Não passa pela diminuição da TSU as questões essenciais para a competitividade das empresas e da nossa economia. Isso eu posso aqui afirmar, não passa claramente. Até porque teria de ser uma redução muito expressiva. Exatamente, com certeza, para poder compensar, efetivamente. E, portanto, não é por aí que passa as questões da competitividade. As questões da competitividade, e que hoje eu acho que se podia ter ido muito mais além na reforma do Estado, e numa nova arquitetura para o funcionamento do Estado, e sim é que podia melhorar claramente a competitividade. Hoje temos um Estado excessivamente centralizado que não só que ao longo destes últimos tempos, por força das políticas de austeridade, saiu muita gente da função pública, portanto o Estado tem as mesmas funções, mas com menos pessoal, portanto não consegue dar resposta àquilo que são as suas competências em tempo útil e pôr essas competências e dar resposta ao serviço da economia, mas por outro lado houve uma excessiva centralização em muitas áreas do Estado, essenciais, na agricultura, na economia, por exemplo, deixou de haver as direções regionais de economia, nas direções regionais de educação, acabou-se com as direções regionais de educação, são direções de serviço, e quase que para autorizar qualquer coisa de uma escola é preciso um parecer e uma informação de um diretor-geral, vejam bem, do Ministério da Educação. Portanto, isto sim é que emperra a máquina do Estado e faz diminuir a capacidade competitiva do nosso país. Mas esses exemplos que está a dar, mesmo que fossem resolvidos, demoram tempo, não tem um impacto imediato como teria a descida da TSU. Não estou de acordo. Para já, a descida da TSF tem um impacto absolutamente questionável, no meu entender. Segunda questão, não tem um impacto imediato, o impacto é significativo. Se se fizesse uma verdadeira política de descentralização ou até de regionalização, o impacto na economia, de aproximar os decisores às pessoas, aos agentes económicos, é bastante importante. Em termos do tempo que demora a fazer a TSU, é uma medida económica que pode ser tomada no imediato. Eu acho que em 4 anos de governação deveria ter dado tempo para fazer uma reforma a sério da administração pública e da organização do Estado. E eu acho que toda a política da austeridade tinha mais capacidade para ter efeitos positivos do ponto de vista da resposta económica se o Estado tivesse uma nova organização, fosse mais descentralizado e significava mais capacidade de decisão. E, naturalmente, hoje nós temos pessoas que querem investir no nosso país, temos pessoas que querem criar postos de trabalho, querem investir na economia e, de facto, não conseguem investir porque a morosidade, a burocracia é tão grande que as pessoas, naturalmente, vão para fora. Ou seja, mais vale deixar cair esta medida. Eu não sou um simpatizante desta medida. Acho que isso é quase com um fetiche. Eu, para além disso, gostava de dizer uma coisa que tem sido referido em várias ocasiões.
não, vale a pena lembrar que os custos salariais são uma pequena parte do custo das empresas. Não ultrapassam, em média, os 20%. Há outras componentes extremamente importantes no custo das empresas, como são os custos da energia, portanto, neste caso aqui os combustíveis ou a eletricidade, os custos de transporte, outros custos intermédios que as empresas têm e que afetam mais, repare bem, se 20% portanto, é um quinto do custo das empresas é que são custos salariais. Portanto, e depois do corte que já tiveram, portanto, os trabalhadores ao longo destes últimos anos, depois, portanto, de toda esta situação e da redução que houve do lado do IRC, não me parece... Como é que o Governo consegue mexer nos custos da energia sem aborrecer o investidor China Three Gorges? Pois, mas vale a pena, a questão que se coloca é mesmo essa. Porque é que o Governo opta por aborrecer, usando a sua expressão, os milhões de trabalhadores portugueses que tiveram anos extremamente difíceis, anos como nunca viveram antes, enfim, com a situação calamitosa que se viveu e não se aborreceu esses senhores que vieram para Portugal apenas para receber dividendos. E qual era a alternativa então? A alternativa era aborrecer esses senhores, era baixar os custos de energia. Era efetivamente impor essa posição, em vez de ter sido feito aquilo que foi feito, que foi vender a EDP, e agora estamos nas mãos. A EDP, a Galp, etc., todas essas empresas foram privatizadas e são instrumentos que agora nos fazem falta para poder atuar sobre a economia e, neste caso, sobre as empresas, para que elas pudessem poder contribuir para o aumento da sua competitividade. E a partir do momento que foram privatizadas, é possível fazer isso? O Estado soberano é possível fazer tudo. Obviamente com a devida conta, mas um Estado soberano pode sempre fazer aquilo que entender que deve fazer. Luís Gomes, é possível baixar outros custos sem estar outra vez a mexer nos custos do trabalho? Eu, como disse, eu acho que não vejo que a TSU seja uma medida de excepcional importância, até muito menos para acabar esta legislatura. Eu acho que as alterações fiscais já foram tão intensas ao longo deste tempo todo e eu acho que não vale a pena apostar por uma medida de impacto duvidoso. O que vale a pena apostar, e insisto nisto, é colocar o país mais competitivo. E, portanto, muitas vezes tem-se a visão a partir de Lisboa e não se tem a visão que é das periferias para o centro. E se nós olhássemos das periferias para o centro, percebemos que a máquina de Lisboa é uma máquina cada vez mais pesada, é uma máquina cada vez mais centralizadora. E é preciso descentralizar. E descentralizar significa nós hoje darmos mais capacidade de decisão para os nossos territórios. Eu não acredito num crescimento económico no nosso país sem serem feitas medidas de fundo no que respeita à reorganização administrativa do país. A regionalização é uma proposta, a descentralização administrativa é outra. Estarmos agora com peanuts, porque é mesmo o que está em causa, peanuts, absolutamente tecnocratas, de assessores académicos que governam numa folha de cálculo e que não governam para as pessoas, eu acho que é lamentável perder-se tempo com esse tipo de coisas. Senhores, então temos que ir ao nota para o relatório do FMI. José Lourenço, hoje o FMI veio prever mais crescimento económico, inclusivamente fazer uma estimativa mais otimista para Portugal, mas diz também que esse crescimento económico não se vai traduzir já em emprego. Ou seja, isso é a prova de que o desemprego é estrutural e mesmo havendo crescimento económico, não há criação de emprego. Bem, há vários estudos que têm apontado que só haverá redução de emprego de forma sustentada com crescimento económico, enfim, próximo dos 3%, acima dos 2%, próximo dos 3%. Portanto, a revisão do Fundo Monetário Internacional para o PIB para este ano fica longe desse valor, portanto é perfeitamente natural que ela não produza ainda o crescimento do emprego. Por outro lado, não nos podemos esquecer que o estado em que está, enfim, a economia caiu tanto nos últimos anos, e os últimos dados divulgados pelo INE vêm-nos dizer que desde portanto, da chegada da Troika, a nossa economia caiu 6,6%.
portanto os dados foram revistos em alta, portanto, que é perfeitamente natural, ainda por cima com a redução dos preços dos combustíveis e de outras matérias-primas, é perfeitamente natural que possa haver um ligeiro crescimento do PIB, mas é claramente insuficiente para resolver o problema do emprego. Luís Gomes, 30 segundos. É um crescimento que ainda não é sustentado? Eu acho que, se nós olharmos aquilo que é a repartição do crescimento económico nos mais diversos pontos do nosso planeta, temos que dar hoje por contentes aquilo que é o crescimento económico previsto para a Europa de 1,6%. Se atendermos que a China está em recessão, apesar de ter 6,8%, está claramente numa economia em abrandamento, perdão. A China está em abrandamento, nós temos o Canadá em abrandamento. Mas com e níveis temos, de crescimento muito superiores com níveis de Europa. crescimento de 2,2, também não é assim muito superior. Os Estados Unidos está com um nível de crescimento bastante superior, 3,1. O México está com 3,0, sim, mas a China está com 6,8, mas muito longe, às vezes, de algumas casas a roçar os 2 dígitos, como nós sabemos que teve noutras circunstâncias. E, naturalmente, temos aqui a Espanha com um crescimento económico e o Reino Unido acima dos 2,5%. Portanto, que são resultados bastante bons. É um bom sinal para o país, para o nosso país, a Espanha estar aqui ao lado com 2,5%, mas aquilo que acabou de dizer em termos de rodapé da peça vai corroborar aquilo que eu disse há pouco. Se não forem tomadas medidas de fundo a sério na organização do nosso país, nós nunca temos sustentabilidade para o crescimento. O crescimento económico resume-se em Portugal do seguinte: fez-se uma recessão, através da austeridade, e naturalmente há uma resposta positiva da aceleração da economia, face também um bocadinho àquilo que é a periferia, e algum trabalho importante que foi feito internamente, naturalmente, mas não vai ter muito mais capacidade de subir por aí se não foram feitas reformas importantes e estruturais para a nossa organização. Muito obrigada aos dois pela vossa participação neste Em Foco. Então, o ponto final do Em Foco, que, como habitualmente, regressa amanhã aqui dentro do Grande Jornal. Até lá.